Tu opera? Vamos tentar sem microfone. O pessoal que está no meeting me escuta bem? O pessoal que está no meeting, consegue me escutar bem? Você vai comandando aí, tá, Débora? Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, nós aqui tem algumas carinhas novas por aqui, que eu não as reconheço de primeira. Pelo menos umas 3 aqui, que vamos estar juntos por vários momentos desses, tá? Estamos dando continuidade a esses encontros que a gente faz aqui mensalmente. Alguns a gente faz mais extensos no fechamento do trimestre, outros a gente faz um pouquinho mais rápido. E hoje a gente está dando exatamente nessa minha fala, a gente vai dando continuidade às coisas que a gente quer reforçar a respeito da cultura da nossa empresa, de como a gente espera que vocês se comportem, tanto profissionalmente como pessoas dentro dos clientes ou na casa de vocês, como na vida. E aqui é transmitir um pouquinho daquilo que a gente vem vivenciando há alguns anos, né? Não vamos contar quantos, não se faz necessário, mas há alguns anos, né? E quem esteve aqui comigo já desde a primeira vez sabe um pouquinho da história. Eu vou resumir bastante para os amigos que não estavam. Eu sou Rodrigo Rodrigues, criei esta loucura que a gente chama aqui de locomotiva. No momento oportuno a gente conta uma historinha um pouco mais longa para vocês. Sou faixa preta de jiu-jitsu, casado há 26 anos, pai de 2 belos garotos maiores do que eu, tanto na altura quanto nos braços. E resolvemos juntar toda essa galera aqui para oferecermos ao mercado, aos nossos clientes, aquilo que a gente chama um trabalho de excelência. A maioria de vocês já escutou uma vez, mas como tem alguns que não escutaram ainda, cada um de vocês que está aqui é melhor do que os que estão lá fora. Vocês foram escolhidos. Vocês não entraram aqui por acaso. Muitos não me conheciam, alguns estão vendo agora a primeira vez, mas eu passei pessoalmente pela seleção de vocês. Não é só o cliente que escolhe, não é só a Karine que escolhe. Só entra na locomotiva quem de fato é melhor. Então, se vocês estão aqui, vou repetir algo que eu faço sempre. Parabéns para vocês. Vocês são, sim, melhores do que a maioria dos que estão lá fora, tá certo? E os que ainda assim estão lá fora, que também são tão bons, nós vamos trazer, podem ter certeza. E dando continuidade a isso, falando um pouquinho mais a respeito das coisas de cultura que a gente vem aprendendo aqui, a maioria da galera aqui já sabe, eu coloco meu despertador para 4h15 da manhã todo dia. Qual é a minha primeira missão, galera? Ganhar dele. Primeira missão do dia, ganhar dele. Tem dia que eu ganho, tem dia que eu perco, e assim vai. E isso para vocês, sou faixa preta de jiu-jitsu, levei 20 anos nessa jornada toda e tal, mas eu acordo todo santo dia faixa branca. E a minha missão, e eu queria transmitir isso para vocês, é ir dormir todo dia faixa preta. Fazer esse caminho de 20 anos em menos de 24 horas. Aceitar os desafios do dia, tirar da frente todo o empecilho que aparecer, não se vitimizar, enfrentar com coragem cada um dos adversários que estiverem pela frente, cair, levantar, perder e voltar para ganhar. Acordo 4 da manhã, vou dormir às 11. Acordo faixa branca, eu tenho esse tempo para me transformar em faixa preta. Eu levei 20 anos. Só que agora eu faço isso todo dia. E eu quero que vocês também aprendam a fazer isso todo dia. É essa a missão da gente aqui. Transmitir para vocês essa vontade, essa perseverança, essa certeza de que todo dia eu tenho que fazer de novo o que eu fiz no dia anterior. Não adianta eu ter acertado 100% no dia anterior e agora eu cruzar o braço hoje e dizer que hoje eu não vou fazer porque ontem eu fiz, hoje eu tenho que fazer de novo. Então, todo santo dia eu acordo faixa branca e tento ir dormir faixa preta.
Essa é minha missão diária. Fazer em menos de 24 horas o mesmo percurso que eu fiz, levando 20 anos para isso. Passa, por favor. Então, essa jornada diária, ela transmite aquilo, ela traduz aquilo que nós temos aqui como lema da nossa empresa. Alguns orgulhosamente estão aí mostrando a camisa que nós fizemos com o nosso lema. O nosso lema aqui é o seguinte: engole o choro, trinca o dente e desce a chibata. Isso vem de uma fala de um grande líder dos SEALs americanos, de onde ele dizia: don't complain, don't explain. Just show up and do your best. Não reclame, não se explique, apenas se apresente e faça seu melhor. Isso é muito complexo, muito complicado, tanto em inglês como em português. Então engole o choro, trinca o dente e desce a chibata. Isso traduz aquilo que a gente transmite para vocês, isso traduz aquilo que eu faço na minha vida de 4 da manhã às 11 da noite. Isso é disciplina, excelência e resultado. Disciplina para não reclamar, excelência para fazer o que tem que ser feito e o resultado que a gente tem que entregar. Sempre com muita excelência, sempre com muita qualidade, sempre com o olhar de dono, sempre com o olhar de quem está do outro lado. É isso que a gente tenta fazer aqui todo santo dia. Tá? Então, isso é o que a gente vai procurar estar aqui dia após dia, transmitindo para vocês, tentando mudar um pouco daquilo que vocês pensam que vocês são capazes. Vocês são capazes muito mais do que aquilo que vocês um dia imaginaram. Porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Todos nós, somos limitados à nossa própria ignorância de conhecimento. Eu só consigo expressar algum tipo de compreensão a respeito daquilo que eu já conheço. Então eu tenho que ter humildade, clareza, perseverança e vontade de aprender aquilo que eu não sei. De estar aberto a mudanças, de estar aberto a novos conhecimentos, de estar aberto a descobrir coisas as quais hoje eu nem conheço. Então, fazendo isso, fatalmente, eu vou dormir um cara melhor do que o que eu acordei. Isso é ir dormir faixa preta. Acordar faixa branca é acordar com a humildade de saber que eu tenho todo um caminho a percorrer de conhecimento, de relacionamento, de entrega, durante todos os dias. Para eu simplesmente ir dormir melhor do que o que eu acordei. Esse é o jogo. 20 anos treinando, 20 anos errando, 20 anos caindo, 20 anos levantando. Qualquer coisa que você faça por tanto tempo assim, com disciplina, com coragem, com atitude, vocês podem ter absoluta certeza. Não vai ser fácil. Você vai errar muito mais do que o que vai acertar. Você vai perder muito mais do que o que vai ganhar. Vai ter muito mais gente dizendo desiste do que aqueles dizendo vai. Muito mais. Em 20 anos de prática de jiu-jitsu, é um pouco mais, tá, gente? Mas eu preciso dizer 20 para não entregar tudo, assim, também não dá, né? Então, em 20 anos de prática de jiu-jitsu, foram inúmeras as pessoas, inclusive minha mãe, dizendo que aquilo não era para mim. Que aquilo não dava certo. Porque eu me machucava. Porque eu estourei todos os ligamentos dos 2 joelhos 2 vezes. Mas eu continuei. Até o dia que eu me tornei faixa preta. E aí, termina? Não. Não termina. Aí começa. Aí é que começa o jogo. O jogo começa quando a gente se torna o melhor. Quando a gente chega lá. Porque é muito mais fácil chegar do que se manter. Eu achava que era difícil e foi. Tem 2 coisas que são muito difíceis. E vocês vão ver durante aqui a nossa conversa.
A faixa branca é muito difícil, é a mais difícil de todas. Foi a que eu mais demorei para chegar nela. Tá? Porque eu só comecei jiu-jitsu com 25 anos. Então eu demorei 25 anos para adquirir minha faixa branca. Então essa foi a mais difícil, essa foi a mais longa de todas. E aí as outras teve um pouco menos de tempo. Mas e tem duas muito difíceis, é a faixa branca. Na faixa branca a gente tem ali uma crise existencial. Vocês vão já ver que eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Ele disse, isso não é pra mim não. O cara chega lá no primeiro dia, você apanha, meu amigo, você parece que tá dentro de um tornado daqueles... Que é isso, doido? Como aquele menino daquele tamanho fez isso comigo? E foi fácil. Então a gente fica assim nessa crise um pouco existencial. E a faixa preta? A faixa preta também não é fácil você estar nela. Porque a partir daí, você passa a ser alvo. É a faixa mais difícil de amarrar na cintura, é a faixa preta. E ela não fala de um conjunto de golpes. Ela não fala de uma experiência dentro da arte marcial. Ela fala de caráter, ela fala de disciplina, ela fala de quem é você como pessoa. Em casa, na empresa, na família e no tatame. Todo faixa azul quer finalizar um faixa preta, meu irmão. Não tem um que não venha com aquela sede louca. Todos eles, e vocês não tenham dúvida, vocês hoje são os meus faixas pretas em cada um dos locais onde vocês estão. Vocês foram escolhidos. Tem um monte de faixa azul aí por fora, meu irmão, querendo a vaga de vocês, viu? Tem um monte. Talvez até sentando na mesa do lado. Tem um monte. Então, a gente, para se manter no padrão onde a gente chega, no patamar onde a gente alcança, a gente não pode se acomodar. Aí é que tem que se esforçar, aí é que você tem que continuar. O campeão é o alvo, o melhor é o alvo, o melhor está em evidência. E aí é que você tem que cada vez mais se esforçar mais ainda, tanto para se manter lá como para servir de exemplo. Porque quem está no topo não é só alvo, também serve de exemplo, tá bom? Então foram 20 anos percorrendo todo esse caminho, que hoje eu procuro fazer em menos de 24 horas. Eu trago isso para a minha vida. Eu trago isso para o meu dia a dia. Eu faço isso todo dia. Eu sou 6 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Eu perdi 14 campeonatos finalizados. Então, a gente tem que ter a coragem de entender que a vida a gente perde muito mais do que o que a gente ganha. Um cara que eu gosto demais e escuto muito falar a respeito disso que eu acabei de dizer para vocês é Michael Jordan. 7 vezes campeão da NBA. Acertou a bola do campeonato por 4 vezes. Aquilo é surreal. Ele senta uma vez... Vou entregar a idade de novo, eu estava assistindo a porra do jogo. Ele senta uma vez do lado do técnico Phil Jackson. E era a última bola. Detroit Pistons ganhando por 2 pontos. Faltavam 4 segundos. Phil Jackson pede tempo para começar o jogo do meio da quadra, ganhar 3 segundos de transição. Na hora que Jordan senta, ele olha para Phil Jackson e diz, a bola é em mim, qual é a jogada? É coragem. É atitude. É saber ser líder. É saber que era com ele. Tinham outros grandes jogadores ali ao lado dele. Mas ele sabia que a grande estrela era ele. Ele sabia que a responsabilidade era dele. E ele não correu da responsabilidade. De fato, a bola foi nele. A marcação dobrou. Ele jogou a bola para John Stockton, que acerta a bola de 3 e Chicago Bulls é campeão pela 2ª vez na NBA. A bola foi no Jordan. Ele soltou a bola para o John Stockton e ele fez a cesta, tá? Mas a bola foi nele. E ele teve a humildade de saber que naquela hora, mesmo ele tendo pedido a bola para ele tendo sabido que a responsabilidade era dele, não dava para ele. A glória tinha que ser do outro. Bateu, fintou, driblou, dobrou nele, jogou pro Stockton, campo de Chicago Bulls campeão. Nem sempre é comigo. Nem sempre precisa eu ser o herói. Eu tenho que contar com o time. Isso a gente leva para a vida também. É assim que funciona. Passa. Bom,
Na faixa branca, como eu disse para vocês, é a mais difícil, sem dúvida alguma. Ali tem desconforto, tem erro demais, você erra todo dia. Quando a gente está começando, e aí vale muito, e é incrível, né? Como a gente acorda faixa branca todo dia tem um desconforto novo, todo dia tem um erro novo, todo dia tem uma dúvida nova. E você sabe quando é que a gente começa a faixa branca de novo? Tem alguns amigos aqui que vão começar a faixa branca. Vocês sabiam disso? Quando vocês começarem segunda-feira na nova jornada de vocês. Não importa o que vocês fizeram lá no outro endereço. Para onde vocês vão segunda, vocês vão ser faixa branca. Vocês vão estar desconfortáveis. Vocês vão errar. E vocês vão ter dúvidas sobre o que vocês fizeram foi bom ou se foi ruim. Então, os ciclos de faixa branca e faixa preta, eles se repetem na vida da gente em diversas situações. Quando eu mudo de emprego, por exemplo, embora eu tenha escolhido, embora eu tenha fechado um bom negócio, um bom contrato, eu sei que o lugar é melhor, eu sei que a oportunidade é melhor, o projeto é espetacular, eu vou ser faixa branca, meu irmão. A antiguidade é posto. Não tem jeito. Os que estão lá estão há mais tempo. Tem uma jornada, tem uma história, conhece os caminhos da política interna da companhia. Então, todos nós, quando iniciamos um novo projeto, um novo emprego, tudo, a gente começa faixa branca. Mas qual é a missão? Entregar faixa preta mesmo. Tá? Em tudo, em absolutamente tudo. A faixa branca é desconfortável, porque ela tem a ignorância do conhecimento, ela tem a pressão pela entrega, e ela tem a dúvida. Porra, será que era aqui mesmo que era pra eu estar? Que escolha foi essa que eu fiz? Eu estava tão quieto no meu lugar, estava tão bom lá, aqui está todo mundo me batendo. Mas o que é que a gente tem que fazer? No tatame? Perseverar, treinar todo dia, treinar mais, repetir. Pedir conselho a quem já está lá. Chamar quem sabe um pouco mais e aprender. Fazer elos, ciclos e amizades com quem é melhor do que você. Eu só me torno faixa preta se eu me inspirar em quem é faixa azul, roxa, marrom e preta. Quando eu sou faixa preta, quando eu estou com a faixa preta, eu tenho que me inspirar em quem? Em quem é um faixa preta melhor do que eu, me cercar dos melhores que eu, para que eu siga me tornando melhor a cada dia. Isso é um ciclo. Não termina em nenhuma delas. Então, a faixa branca é, assim, a mais desconfortável de todas por esse sentido. É onde gera dúvida, é onde a gente vai errar um pouco mais, é onde a gente tem ignorância do conhecimento. E faixa branca, ela está exposta na vida da gente em diversas situações. Disciplina e motivação. Isso define o jogo. Isso define se eu vou dormir faixa preta ou não. Motivação sem disciplina não serve para nada. Motivação por si só não realiza nada. Nem todo dia eu amanheço motivado, infelizmente. Nem todo dia eu quero sair da cama às 4 da manhã. Mas a disciplina me faz sair. A disciplina é quem muda o jogo. Motivação não serve para praticamente nada, a não ser para a gente errar mais rápido algo que se a gente fosse com mais calma, provavelmente a gente teria acertado. Motivação é importante, sim, é claro. É aquilo que nos move pela emoção. É aquilo que nos faz fazer as coisas com o coração. Mas a disciplina me move pela razão. Me move pelo conhecimento. Me move para fazer as coisas da maneira correta, na hora que elas têm que serem feitas. Então, eles dois funcionam meio que como complementares e antagonistas. Tá? Mas o mais importante de tudo é a gente saber que eu tenho que ter disciplina. Motivação nem todo dia vai rolar. Véio. Nem todo dia vai estar motivado, não. Hoje mesmo eu não estava nem um pouco motivado para sair da cama. Fui treinar ontem, apanhei pra caralho.
E, de fato, hoje eu estava bem cansado. Mas a disciplina me fez levantar no mesmo horário que eu levanto sempre. E aí, sempre que eu levanto, que eu consigo ganhar do meu alarme, que é 4h15, quando ele toca, eu vibro. Pega, porra, ganhei. Porque toda vitória tem que ser comemorada. Mesmo que ela seja contra o teu despertador. Porque isso é o que te alimenta. Isso é o que faz você internamente acreditar que, porra, tá dando certo. Acordei antes do despertador, ganhei do sol. Quem é que vai ganhar de mim, porra? Ninguém. Então isso te alimenta. Então toda vitória, todo um novo projeto entregue, todo um novo código revisado que tirou um bug importante, toda nova entrega importante merece ser comemorada e aplaudida. Todas as faixas que a gente conquista merecem serem comemoradas, não só a preta. Até eu chegar na faixa preta, eu tenho que passar pela azul, eu tenho que passar pela roxa, eu tenho que passar pela marrom, até chegar lá. Eu só vou comemorar quando for faixa preta? Não. Eu vou comemorar cada um dos degraus que eu subi. Seja ele um grande passo, seja ele um pequeno. É importante. É importante que seja comemorado. É importante que seja festejado. Para que a gente saiba que a gente está no caminho. Vai. E aí, o que define entre disciplina e motivação? A motivação, ela vem de uma mente que está um pouco acomodada, que ela espera que algo te empurre. A disciplina não, a disciplina está dentro de você. A disciplina é aquilo que a tua razão manda tu fazer, tá? A mente acomodada espera estar motivado para agir. Enquanto a mente do faixa preta faz o que precisa ser feito, independentemente da tua vontade. Não é todo dia que eu vou para academia porque eu quero, apesar de eu gostar. Não. Mas eu vou todo dia. E aí, como diz Guto Galamba, todo dia, todo dia. E domingo é dia? Domingo é dia porque todo dia, todo dia. A mente acomodada procura o aplauso, procura o festejo, procura reconhecimento externo. A mente faixa preta não. O reconhecimento é interno. É eu vibrar sozinho às 4 da manhã, quando eu ganhei do meu despertador, ninguém tá vendo. A vitória é minha. Ela não é a público. E aquilo é comigo. Então a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que fazer nossas realizações, tem que entregar bem entregue por você, antes de mais nada. Não pelos outros. É óbvio que por vezes os aplausos vão vir e serão bem-vindos. É óbvio que seremos reconhecidos, mas sinto em informar para todos, em destruir um pouco do sonho de vocês, vocês vão serem menos aplaudidos do que o que vocês merecem. Vocês vão serem aplaudidos menos vezes do que o que deveriam na vida toda. Por vezes, os aplausos que deveriam ser dados a cada um de nós são direcionados a um público diferente. E tá tudo certo, faz parte do jogo. E a gente tem que entender que isso não é demérito algum. Porque, afinal de contas, eu fiz bem feito, eu fiz minha entrega para quem? Para mim mesmo, antes de tudo. Isso é comigo. Eu que quero dormir faixa preta. Não importa o aplauso. Então, a motivação e a disciplina, elas meio que são antagonistas em todo esse meandro de coisas que acontecem para que a gente se torne sempre melhor, tá? Procurar desculpas é algo muito comum da mente acomodada. Ah, não deu para fazer não, mas foi por isso. Porque eu acordei mal. E aí volto para o nosso lema. Trinca o dente, engole o choro e desce a chibata. Não é todo dia, velho, que vai dar bom, não. Bom no bom, todo mundo é bom. Eu quero ver se é bom no ruim.
Eu quero ver você bom na pressão. Eu quero ver ser bom quando o prazo estourou. Eu quero ver ser bom quando um conjunto de diretores e de gerentes pedir um status report de um projeto atrasado. Aí tu precisa ser bom. Bom quando o projeto está entregue. Bom quando o sistema está funcionando. Todo mundo é bom. A gente tem que ser bom nas piores situações que a vida nos apresenta. Porque aí sim tu vai apresentar teu diferencial. Aí sim tu vai se diferenciar de todo o resto da massa. Sinto muito, não compreendo. Oi, Siri, não era para você compreender, Siri. Sinto muito, você não faz parte do nosso... Sinto muito, pode passar. Ah, Siri. Então, excelência é um processo. Eu pedi uma água. Excelência é um processo. Na faixa branca, quando vocês começarem segunda-feira no novo local de vocês, o processo de faixa branca é sobrevivência, meu irmão. É só estar vivo no próximo dia. É só conseguir sair daquele treino sem se matar. Isso é ser faixa branca. É só sobreviver. E aprender no desconforto, porque vai estar desconfortável. Invariavelmente, sempre vai estar desconfortável. É normal do ser humano que a gente se sinta desconfortável numa situação que a gente não domina. Normal, é assim, com todos nós. Depois você passa para a faixa azul. Ali você já construiu uma base. Ali você já entendeu o jogo como é. Você já sabe se movimentar. Eu não sei tudo, eu estou só no começo, mas eu já sei me movimentar. Eu já conheço os setores, eu já conheço as pessoas, eu já conheço os sistemas, eu já conheço as metodologias. Eu não sei aplicar tudo ainda, mas eu já conheço, eu sei que existe. Aí tu já passou para a faixa azul, tu já está um pouquinho mais ambientado, tu já não se sente tão mal, embora tu ainda passe por alguns apertos. Na faixa roxa, aí tu já está num processo mais avançado, tu já passou por algum tempo, tu já tem alguma experiência, tu já tem alguma vivência, agora é estratégia e identidade. A hora de tu começar a entender qual é o teu jogo, qual é o teu posicionamento, onde eu me encaixo melhor para ajudar esta equipe a chegar no resultado dela. Tudo é um jogo de equipe. Cada peça é importante para entregar um resultado único. Aqui nós não estamos aqui para formar heróis. Que nós estamos aqui para formar membros de grandes equipes. Então aqui, quando tu já entende, tu já sabe se movimentar, porque tu já passou pela faixa azul. Agora tu é faixa roxa, tu já entendeu, tu já tá com um cara estrategista, tu já sabe um monte de coisa. Agora é hora de criar a tua própria identidade. Saber qual o valor agregado que você pode levar para o time. O que mais você pode contribuir, além daquilo que é a tua extrema obrigação. Aqui o jogo começa. A partir da faixa roxa, o jogo começa. A partir daí, de fato, tu é um membro relevante. E aí tu passa para a faixa marrom. Aí tu já tá safo. Todo mundo já te conhece, tu já conhece todo mundo, tu já domina a maioria das coisas, tu já não tem muito para aprender, mas tu ainda tem muito para lapidar, para melhorar, para fazer melhor, para entender com olhos que até então tu não via. E é exatamente assim no mundo da arte marcial. Até a faixa roxa a gente sabe os golpes e faz tudo, e armlock, voador e triângulo e tal. Você sabe tudo já. Na faixa roxa você já sabe todos os golpes do jiu-jitsu. Você só não sabe fazê-los com precisão. Você só não sabe quando aplicar da melhor forma. E é assim também no mundo corporativo. E é na faixa marrom que isso começa a acontecer. E quando é que eu sou graduado faixa preta no mundo corporativo? Aí não é você. Quem te gradua faixa preta, assim como na arte marcial, não é você, não é mais o teu conhecimento. O conhecimento parou na marrom, muito provavelmente. Ali tu já sabe tudo. Aí é reconhecimento. Aí já é alguém te reconhecendo, entendendo que você, sim, é um membro que já faz parte daquele time e que contribui positivamente para a formação de outros membros. Apenas um faixa preta
pode graduar outro faixa preta. Então, a partir daí, a partir deste momento, é reconhecimento que você já não é mais um membro que somente opera para aquele time, que faz uma parte das tarefas daquele time. É um membro que também forma outros membros importantes dentro do time. É um multiplicador. Então é isso que a gente busca. Acordar faixa branca e dormir faixa preta. Entrar na empresa faixa branca na segunda e sair na sexta-feira faixa preta. É esse o nosso jogo. E vai passar o final de semana, o sábado e domingo, tu vai voltar como? Faixa branca de novo. Para entregar a faixa preta na sexta. Passa. E aí o algoritmo da excelência, né? Aí nós temos o algoritmo da excelência. A gente tem algumas coisas que fazem com que a gente consiga executar isso de forma objetiva, clara e firme. Tentativa. Não tem jeito. Quem não tenta não sabe se vai acertar ou não. Por vezes a gente fica travado. Ah, não vou fazer não, porque eu posso errar. Erra! Erra mais de uma vez. Para acertar da próxima, erra de novo, faz de novo, tenta de novo. Chama alguém que te ajuda. Tenta. Age. Sai da inércia. A tentativa ela é muito importante, porque é ela que nos faz começar o movimento. Tá? Então, isso é muito importante. A falha também é importante, ela vem junto da tentativa. Não é sempre que eu tentar executar alguma coisa, que eu tentar aprender algo novo, que eu vou acertar de primeira. Muito pelo contrário. Muito mais vezes eu vou errar do que o que eu vou acertar. E a falha faz parte do processo de excelência. Como eu estou tentando e estou errando, eu tenho que repetir. Repetir, 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 repetir. Acertar, errar, até acertar, 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 acertar e acertar. E para que eu consiga esse processo de tentativa, falha, repetição, toda vida que eu falhar, eu tenho que fazer o quê? Corrigir. Corrija a rota. Chama alguém que sabe mais do que você. Pede ajuda. Busca conhecimento. Chama o amigo do lado. Diz que está com dificuldade. Não fica com o problema sozinho na mão. Isso, invariavelmente, sempre vai te levar para o caminho do centro. Para a excelência. Precisamos, acima de qualquer coisa, para chegar nisso, algo que na humanidade está cada vez mais raro. Chamou o quê? Humildade. Cada vez mais raro. Passo próximo. Aqui, na nossa empresa, ninguém é faixa preta por acaso. Aqui, ninguém vai virar faixa preta da noite para o dia. E nem aqui, nem companhia nenhuma. Não achem que em qualquer desafio que vocês forem expostos, em qualquer nova empresa que vocês vão se apresentar, em qualquer novo caminho que vocês vão trilhar, que vocês vão desempenhar aquela tarefa com maestria da primeira vez. Não vão. Tem que percorrer todo esse caminho de ensino, de aprendizado, de construção, de parceria, de busca pelo conhecimento. Isso não acontece da noite para o dia. E eu costumo dizer que, assim como nos tatames, aqui na nossa empresa, a gente toca exatamente da mesma forma. O tatame é a nossa operação. Cada um de vocês, sentado na mesa de vocês, de frente para o computador de vocês, naquela hora, vocês estão no tatame de vocês. Ali é o teu campo de batalha. É ali onde tu tem que desempenhar o melhor de si para se tornar faixa preta. Pode passar, Carinha. Aí a gente fala um pouquinho das dificuldades que a gente encontra quando a gente busca, voltando lá atrás, quando a gente busca motivação, você vai ter altos e baixos, porque tem dia que está motivado, tem dia que não está, tem dia que dá certo, tem dia que não dá. É isso que acontece quando a gente se move somente pela motivação. Quando a gente busca cultura e disciplina, você tem uma tendência melhor a ter uma linearidade mais estável,
a respeito do teu desempenho. E esse desempenho, ele tem uma tendência melhor, e aqui eu friso a palavra tendência, porque tem muita coisa que pode acontecer, de você seguir uma ascendente. De você ir se tornando o faixa preta que a gente tanto deseja, tá? Pode passar. E para isso, vou reforçar. O nosso lema aqui é trinca o dente, engole o choro e desce a chibata. Deixa de mimimi e faz o que tem que ser feito todo dia. E no dia seguinte, não importa o que eu fiz no dia anterior, eu tenho que executar todo esse processo mais uma vez. Quando eu faço um processo repetidamente, através de tarefas que eu checo, planejo, corrijo e aplico, como é que é o nome disso? PDCA. Por essa vocês não esperavam. A Vilca, não sei se está online, viu que eu lhe prometi ensinar o processo de PDCA de uma forma diferente. Lembra disso? Por essa você não esperava, não é verdade? Estamos aqui. Pode passar, Karine, por favor. Então, o nosso desafio é executar o nosso PDCA de vida todos os dias. Acordar faixa branca, percorrer todo esse caminho em menos de 24 horas, percorrer um caminho de 20 anos e dormir faixa preta. Pode passar. Tudo começa do zero. Ninguém começa lá na frente. Toda corrida começa do ponto de largada. O ontem não importa para o que eu vou fazer hoje. O ontem passou. Tem muita gente que se mantém na inércia, se mantém parado, porque ontem não deu certo. Ontem eu não dormi faixa preta. Ah, então não vou mais tentar não. Ontem já deu errado. Ontem não importa. Se eu tenha ido dormir faixa preta ou não, eu tenho que fazer o de hoje. Hoje começa do zero de novo. Vai ser uma nova pressão, vai ser uma nova batalha, vai ser uma nova jornada, vão ser novas entregas. Quem vive de passado é museu. Exatamente. Exatamente. Não importa. E, gente, o mundo corporativo é exatamente isso. Tu tá pegando a fala? Para, por favor. Para, por favor. O mundo corporativo é um esgoto. E nós vivemos nele. Infelizmente, nós vivemos nele. Precisamos dele. E é assim, sim. Eu posso ter entregue o ano todo 10 projetos com excelência. 10 sistemas bem programados. Se eu der um vacilo, meu irmão, no final do ano, e tiver um corte, é tu que vai. Esquece. É assim. Funciona assim. Infelizmente. Tu é tão bom quanto a tua última entrega. Você é tão eficiente como a sua última entrega. Você é o resultado de hoje. O de ontem não importa. Todo dia eu amanheço faixa branca. E a minha missão é ir dormir faixa preta todo dia. Se eu fui faixa preta ontem, hoje não importa. Tenho que fazer de novo. O mundo corporativo é um esgoto. Nós vivemos nele e ele funciona assim. Se quiser gravar, pode continuar agora. Pode... Então, dentro desse nosso ciclo, a gente tem que procurar não só repetir aquilo que eu fiz ontem. Só repetir aquilo que fiz ontem me leva a algo que é muito perigoso. Duas coisinhas que eu simplesmente abomino na minha vida. A primeira delas se chama zona de conforto. Não conheço, não sei onde é, não sei como alguém criou aquilo, nunca passei por ela, graças a Deus. E a segunda, essa é mais comum hoje em dia, chama mediocridade. E aqui sem querer denegrir nada, nem do ponto de vista de palavra, nem nada, mas me atendo exatamente à fonética e à semântica do que ela diz. É ser médio. Deus me livre de estar na média. Não quero. Ah, não, eu tô na média. Vixe,
Tenho que correr. Tenho que sair daqui. Não quero estar na média. Quero estar em cima, quero estar acima. Então, todo dia eu não tenho só que repetir o que eu fiz no dia anterior. Eu tenho que fazer o quê? Melhor. Eu tenho que dar um jeito de melhorar. Eu tenho que dar um jeito de ser melhor, de entregar mais, de entregar melhor e mais bem feito. Todo dia. Você é tão bom quanto a sua última entrega. Então, se eu quero ser melhor, eu tenho que entregar melhor todos os dias, tá? Aí vamos lá. Mindset de faixa branca e o mindset de faixa preta. Isso aqui é importante. Sempre que você iniciar a faixa branca, seja chegando numa companhia, seja descobrindo um novo processo, existe um negócio que é fundamental para a gente obter conhecimento. Curiosidade. Vocês vão receber o material, tá? Eu sou um cara legal. Curiosidade. Cara, a curiosidade é fundamental. Seja curioso, pergunte, seja atento, seja interativo. A segunda delas é a humildade para aprender. Importantíssimo. Seja humilde. Eu não sei o que eu não sei. Eu sou limitado de conhecimento à minha própria ignorância. Aquelas coisas as quais eu já vivi. Eu só conheço o que eu já vivi. Eu só sei caminhos que eu já percorri. Eu não conheço os caminhos que a Silmara percorreu, por exemplo. Que o Ítalo percorreu, que o seu Erivan percorreu. E eu preciso sentar com eles, conversar, escutar principalmente. Não para conhecer, porque conhecer de verdade é passando pelo caminho. É se eu for lá passar. Mas eu vou saber que existe. O saber que existe já é um bom ponto de partida para quebrar a barreira da ignorância de conhecimento. Então a humildade é muito importante. E aí vem o ponto onde a gente mais peca. Coragem. Eu tive a curiosidade, eu tive a humildade, agora eu sei que existe, mas eu não tive a coragem de ir lá percorrer aquele mesmo caminho. Porque, pelo que o senhor Erivan me disse, tá cheio de pedra. Tá cheio de espinho. Cheio de cobra. Aí eu não vou não, porque eu fiquei com medo. Vou não. Então a gente precisa ter coragem. O mindset do faixa preta, e aí é lá na frente. Depois que eu percorri o mindset do faixa branca, eu tive a curiosidade, eu tive a humildade, eu tive a coragem de ir lá e quebrar essa barreira, e agora eu conheço, agora eu fiz o caminho. Então eu tenho que ter agora a execução implacável. Vocês lembram que lá no começo, quando eu falei para vocês que todo esse percurso, o mais difícil quando a gente se torna faixa preta é o quê? Se manter. Porque agora a minha execução tem que ser implacável. Toda vida que eu errava, 1000 pessoas apontavam. Olha só. Errou. Como se não pudéssemos errar. Mas os dedos estarão apontados, então tomem cuidado. Execuções precisam ser implacáveis. Então sejam mais cuidadosos. Sejam mais atenciosos. Sejam mais planejadores do que executores. Invistam mais tempo em planejar. Porque agora vocês vão ter algo, quando se torna faixa preta, quando vocês se tornam referência, vocês têm algo que é muito sério dentro de todas as companhias. Vocês têm a responsabilidade do resultado. Quando a gente é um membro do time ali mais operacional, mais de cleros mais baixos, a gente não tem responsabilidade com o resultado. Ah, você está botando esses tijolos aí, por quê? Porque mandaram. Então estou fazendo. Mas está no canto errado, né? Mas mandaram. Quando a gente é faixa preta, a gente não pode simplesmente colocar os tijolos em algum lugar porque mandaram. Você tem que opinar. Coloca aqueles tijolos ali, Rodrigo. Poxa, mas eu acho que não deveria ser ali. Você quer me escutar?
Será que se a gente pusesse ali não seria melhor? Essa é a obrigação do faixa preta. E é muito mais fácil você ser escutado quando você é faixa preta do que quando você está com as coloridas na cintura. Invariavelmente, sempre todos nós aqui já passamos por isso, de tentarmos dar uma opinião dentro de uma corporação e simplesmente sermos ignorados, assim como as colunas que estão sustentando o prédio. Infelizmente é assim. Então a gente percorre esse caminho quando a gente é faixa preta, às vezes a gente é escutado. Às vezes. Porque existem algumas verdades que são absolutas, estão na mente das pessoas, elas foram construídas ao longo daquela jornada e nada mais quebrará aquilo da cabeça delas. Primeira lei das 48 leis do poder, eu vou já falar dela para vocês, tá certo? Vocês peguem esse gatilho, fiquem com ele na cabeça. Algumas verdades, elas são absolutas. A gente vai já chegar lá, pode passar. Então a tua decisão, ela é diária. É tu que decide de manhã cedo, velho. Na hora que tu acorda, na hora que o despertador toca, se tu vai apertar o botão da soneca ou o xizinho de levantar. É contigo. Eu tenho uma opinião a respeito de quem aperta o botão da soneca. Alguns aqui já conhecem. Mas é uma opinião minha própria, tá, pessoal? Não é um julgamento. Não é um julgamento. Não é um julgamento. Entendam que isso não é um julgamento, é um diagnóstico. Diagnóstico e julgamento são coisas completamente diferentes. Isso é um diagnóstico, ele é meu. Eu acho assim, que se tu fez um compromisso contigo na noite anterior. Você setar um horário de alarme no teu celular, do meu ponto de vista, é um compromisso com você mesmo. Eu vou levantar às 5 da manhã. Você vai lá, te pergunta, 5 da manhã. Vou escolher o toque bem alto para eu escutar. Botou o celular obediente que é, ele vai fazer o quê? 5 da manhã? Pá, 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 pá. Agora é contigo. O compromisso foi contigo ontem à noite. Tu que sabe que você vai cumprir ou não. Quando tu puxa o soneca, tu não tá cumprindo nem o compromisso que tu fez contigo mesmo. Tu tá furando contigo mesmo. Tu vai cumprir qual? Tu não cumpriu o acordo que tu fez contigo. Se tu negociou mal no dia anterior, e às vezes a gente negocia mal, você pode olhar pro seu celular de manhã tocando às 5 da manhã, naquele berro infinito, e descobrir que negociou mal. Pode. Mas se eu fosse você, eu apertaria o xizinho e levantava. E amanhã negocie melhor do que o dia anterior. Mas não perca. Não quebre os compromissos. E o primeiro compromisso é com você mesmo. E eu não estou falando só do levantar para o celular. Eu estou falando de todos aqueles compromissos que a gente acorda com a gente mesmo. Quantos aqui disseram que ia começar a academia na segunda e não foram? Deixaram para a próxima? Porque é fácil quebrar os compromissos que são com nós mesmos. Não tem ninguém olhando. Sou eu mesmo que estou cobrando. Mas aí tu não dorme faixa preta. Porque dormir faixa preta é contigo mesmo. Acho que é o microfone aí, alguma coisa, né? Então, é contigo mesmo, não é com o outro. Tá? Então, essa é a minha opinião a respeito do botão de soneca. É o primeiro compromisso que é contigo. Tu negociou mal, cara. Aceita, paga o pênalti naquele dia e negocia melhor no dia seguinte. Aí vai a Gabi e bota 9 da manhã, que fica mais confortável. Ah, tá. Também acontece. Então, tá, vamos acelerar aqui um pouquinho, tá? Então, é contigo mesmo. O caminho quem vai escolher é tu. Se tu fica parado e não faz nada, ou se tu vai evoluir e virar faixa preta. Passa. Aqui eu falo um pouquinho a respeito agora de organização. Ah, cara, beleza, então a gente tem que fazer esse caminho, tem que virar faixa preta, fazer 20 anos em menos de 24 horas e tal. Mas tu tem duas formas de fazer isso. A forma organizada e a desorganizada. Eu sugiro para vocês que vocês executem as tarefas do dia a dia de vocês como um maestro. Orquestrando tudo, organizando tudo, ligando os pontos.
Um músico qualquer, pode ser bom como for, você entrega um instrumento, ele pega e começa a tocar a música que ele escolheu. Pode experimentar. Pega um violão, entrega a qualquer um que sabe tocar bem um violão. E diga, toca. Ele vai pegar e vai tocar a música que ele quer. Entrega a um maestro. Ele vai lhe perguntar, o que é que você quer que toque? O que é que você gosta de escutar? Ele vai planejar antes a entrega. Então essa é a diferença entre o músico e o maestro. Passa, a gente precisa acelerar um pouquinho. As minhas falas eu me empolgo, às vezes elas ficam meio longas, a gente repete. E aí a primeira tática é a seguinte, por vezes a gente se encontra diante de diversos problemas e a gente tem a vontade de resolvê-los muito rápido. Então a gente é o extintor de incêndio. A gente tem uma tendência muito forte a remediar. Corre lá e... Opa, pronto, resolvi. Diz, tá pegando fogo de novo. Não resolveu. Você remediou. Você não foi atrás da causa raiz. Você não foi a fundo. Você não cavou com a pá até descobrir o que é que causou aquilo. Então, remediar e resolver são coisas diferentes. Por vezes, a gente precisa remediar e voltar depois e resolver, é óbvio. Mas você nunca pode esquecer que remediar não é resolver. Aí o funil dos 5 porquês, de como você fazer isso, de como chegar a uma causa raiz de forma mais eficiente. Vocês vão receber esse material e a gente vai falar disso aqui por muitas outras vezes, tá? Como a gente precisa correr um pouquinho, então você tem que descer em cada uma dessas camadas e definir os 5 porquês muito bem definidos. Provavelmente você vai descobrir coisas muito importantes a partir daí. Passa para a tática 3. Plano de ação. Qualquer plano de ação, qualquer tarefa, e aqui o pessoal de governança entende um pouco melhor a respeito disso. Tem que ter um quem, tem que ter um quê e tem que ter um quando. Tarefa sem data não existe. Tarefa sem dono não existe. Tarefa sem escopo não existe. Tá certo? Então, para eu sair de faixa branca a faixa preta, eu tenho que percorrer tudo isso, tá? Aí você tem que fazer meio que alguns papéis e você tem que escolher qual deles vai desempenhar para cada uma das missões que te são dadas durante o dia, dentro do time. Por vezes eu vou atuar como um, como outro dentro do time. Você tem o analista, você tem o executor, o comunicador e o planejador. Cada um desses papéis, provavelmente você vai ter que desempenhar os 4 em algum momento. Você tem que analisar as coisas com profundidade, com técnica. Você tem que executar essas coisas que você analisou. Você tem que planejar muito bem como vai executar. Mas tão importante quanto tudo isso é comunicar. No nosso próximo encontro, a gente vai procurar fazer um pouco mais longo. Eu vou fazer um ensaio de como a comunicação afeta a vida das pessoas. Como o WhatsApp mudou o jeito da gente se comunicar e como a gente hoje é refém de alguns vícios de comunicação que, por vezes, deixam gaps muito largos no mundo corporativo. Ninguém quer mais escrever você, é VC. Ninguém quer mais escrever também, é TBM. E a gente, por vezes, pega esses vícios das comunicações de redes sociais e quer usar isso no mundo corporativo, nos projetos, nas coisas, da forma como a gente se comunica, e não é tão claro quanto deveria. Tudo precisa ser dito com muita clareza, com muita objetividade, com muitos detalhes, até mesmo o óbvio. O óbvio também tem que ser dito. O óbvio, por vezes, só é óbvio para mim mesmo, que estou ali inserido naquele contexto. Para quem está fora do contexto, o óbvio nem sequer existe. Então, comunicar, a gente vai trabalhar isso nos próximos encontros, tá? Aí um pouquinho do nosso ciclo, do nosso PDCA mesmo em si, né? Aprender, planejar, executar e controlar. É disso que nós estamos falando aqui desde o começo. Por incrível que possa parecer. Todo dia a vida da gente é um PDCA.
todo santo dia, quando eu acordo faixa branca e eu vou dormir faixa preta, eu percorri todo esse caminho, em cada uma das tarefas às quais eu fui exposto, para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Sair de faixa branca para chegar à faixa preta é meramente uma ilustração, metáfora. O do que eu estou realmente falando aqui é da gente dormir melhor do que o que acordou. Com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de conexões, com um pouco mais de entrega, com um pouco mais de planejamento. Não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista de pessoas. Uma coisa anda junto da outra. CPF e CNPJ é um só. Tá? Pode passar. Aqui na locomotiva, a nossa cultura, ela trabalha como se fosse realmente uma tempestade. E é isso que a gente vive mesmo aqui. Não tem como separar uma coisa da outra. Só vai ficar junto da gente nessa missão quem tiver essa mesma vontade que a gente tem de ir dormir faixa preta todo dia. E de ter a coragem de dizer que mesmo tendo ido dormir faixa preta, eu vou acordar faixa branca. E eu vou percorrer aquele caminho todinho de novo, melhor ainda do que eu fiz no dia anterior. Ninguém constrói uma empresa extraordinária, uma entrega extraordinária, um projeto extraordinário da noite para o dia. Ninguém. O corpo cansa. A cabeça pesa. As pressões são grandes. Em tudo na vida da gente. Em absolutamente tudo. A gente tem que ter disciplina. A gente tem que ter coragem para entregar o resultado. Trinca o dente, engole o choro e desce a chibata. Disciplina, atitude e resultado. Para tudo. Tudo na vida da gente é assim. Infelizmente. Poderia ser mais fácil. Infelizmente não é verdade? E a gente tem que tocar as coisas dessa forma mesmo. No fim do dia, ou você evoluiu ou você ficou parado. Quem decide é você. E a primeira escolha, ela é no tocar do despertador. Infelizmente a vida é assim. A importância de quem te leva para o outro caminho. E aqui, volto para quem assistiu a nossa última conversa da falange espartana. Quem está contigo na trincheira é mais importante do que a própria batalha. Procure se cercar de quem é melhor do que você. Procure se cercar de quem já está lá. Para eu virar faixa preta, eu tenho que ir atrás de todos os faixas pretas que eu conheço. Eu tenho que estar sempre buscando quem é melhor do que eu. Eu tenho que estar sempre buscando referências. Eu tenho que ter sempre humildade para aprender com quem já chegou lá, com quem já estava há mais tempo, com quem tem mais conhecimento. Isso vai nos levar a chegar em patamares que, por vezes, a gente nunca imaginou. Então, as conexões, a importância de quem te leva, a importância de quem está do teu lado, ela é absoluta na vida da gente. E as escolhas são nossas mesmas. Agora, eu preciso ter curiosidade, eu preciso ter humildade e eu preciso ter coragem. Cerquem-se de pessoas mais inteligentes que vocês. Cerquem-se de pessoas que já estão onde vocês querem chegar. Cerquem-se de pessoas extraordinárias. E vocês também serão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho feito isso e tem dado certo. E aí vem a primeira lei das 48 que nós vamos pincelar aqui nos nossos encontros. Como eu estou me cercando de pessoas melhores, de pessoas que já estão nos lugares onde eu quero chegar, eu tenho que ter a primeira lei das 48 leis do poder na cabeça muito, muito forte. Não ofusque o brilho do mestre. Gostou? Você sabe do que eu estou falando. Não tentem brilhar mais do que os seus superiores. Não tentem aparecer mais do que o que de fato vocês precisam. Isso desperta egos.
isso desperta raiva, isso desperta a fúria. Caminhe junto, aprenda junto. Deixe que os brilhem também. Cada um tem sua hora de brilhar. Tenha a humildade de caminhar ao lado daqueles que são sim melhores do que vocês, do que estão acima de vocês, sem querer ofuscar o brilho de ninguém. O brilho de vocês vai chegar a hora de acontecer. Vocês não tenham a menor dúvida a respeito disso. Aqui dentro dessa sala apenas uma pessoa sabe dessa história. Nenhuma oportunidade eu vou contá-la para vocês, tá? Então, tenham sempre isso em mente, pessoal. Quem está acima de vocês, não confronte diretamente. Não embata diretamente. Por quê? Porque, por vezes, nós não temos todas as informações. Às vezes, algumas decisões são tomadas com informações que não foram compartilhadas para todos os níveis da companhia. É muito comum vocês verem, por exemplo, em conversas de corredor, decisões estratégicas da companhia serem interpeladas. Ah, mas por que fizeram isso? Isso está errado. Não façam isso. Simplesmente aceitem, analisem e a tratem como verdade. Não ofusquem o brilho do mestre. Primeira das leis, das 48 leis do poder. O meu desafio aqui para vocês, ele é simples. E aqui a gente vai chegando ao final. Eu não espero a perfeição de nenhum de vocês. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. A gente não vai acertar sempre. A gente vai errar muito mais do que o que a gente vai acertar. Eu não espero a evolução da noite para o dia. Ninguém acorda faixa branca 4 da manhã e às 4h15 é faixa preta. Às 7 da manhã é faixa preta. Eu não espero a evolução da noite para o dia. Eu não espero nem sequer que todos os dias a gente acorde com essa disposição de saber que acordamos faixa branca e vamos percorrer todo esse caminho. Tem dia, meu irmão, tem dia que é de noite. E é assim que funciona. Mas o que eu espero de verdade é que nunca vocês aceitem irem dormir da mesma forma que vocês acordaram. Sejam inconformados. E vocês vão escutar muito falar dessa palavra aqui. Queiram sempre ir dormir melhor do que o que vocês acordaram. Seja na faixa preta, seja na marrom, seja na roxa que eu consegui chegar. Mas se eu conseguir dormir melhor do que o que eu acordei, a minha missão ela está cumprida. Eu evoluí, eu saí do canto, eu tentei. Posso ter falhado, mas no dia seguinte eu vou repetir e vou tentar de novo, porque eu vou acordar faixa branca. Todo dia começa do zero, mas não termina do mesmo jeito. Vocês podem ter absoluta certeza disso. Ou você evolui, ou você fica parado. Acordem faixa branca, mas nunca aceitem ir dormir sem lutar, para tentar dormir faixa preta. É isso que eu espero de vocês. Muito obrigado, senhores. Nunca mais eu vou olhar para o botão soneca. Só isso que eu olho para ele. É ruim. Obrigado por cada um de vocês. Minhas falas elas são sempre meio longas e tal, ela até ficaria um pouco mais longa se a Karine tivesse apressado aqui e tal. Eu gosto de falar, gosto de comunicar. Mas a missão aqui, gente, era exatamente essa, tá? Falar que, cara, procurem fazer melhor todo dia. Melhor do que foi de manhã, melhor do que foi ontem. Busquem mais conhecimento. Busquem conexões importantes. Busquem pessoas importantes. Busquem estar do lado de pessoas relevantes na vida de vocês, em qualquer âmbito. Seja no religioso, seja no corporativo, seja no pessoal. Busquem quem vai levar vocês para o próximo nível. Se vocês estiverem cercados de pessoas melhores do que vocês, podem ter absoluta certeza. O caminho é certo. Vai dar certo e vai ter sucesso. Tá bom? Aos novos maquinistas, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa locomotiva louca que não para de jeito nenhum. Aqui a gente só acelera. Só tá a Carla, todo mundo já correu. Obrigado, Carlinha, pela sua atenção, tá também?
Então, tá bom. Então, é isso. Esse foi mais um bate-papo da gente. Uma vezinha por mês a gente bate um papo desse. Uma vez a cada 3 meses a gente faz uma interação um pouquinho mais longa. Aí os caras já ficam assustados, né? Porra, se hoje foi, né? Tudo isso, imagina daqui a 3 meses como é que isso vai ser. A gente vai passar o discurso do Fidel Castro aqui, né? Bora comer, né? Obrigado. Aqui deve ter 200 mensagens.